Tchau, você entrou, você tem que agora me pedir para participar da live comigo, para eu poder te adicionar. Tchau. Você tem que falar assim, quer participar dessa live com a Kika? Aqui. Entrou, deu certo. É só que essa posição do iPad é tão ruim, né? Peraí. Mas pode ir ajeitando aí que dá tempo. Ok. Deu certo? Vamos ver aqui. Ok. Pronto? Enquadra. Prontíssima. Perfeita? Perfeita. Tchó, a primeira coisa que eu tenho que explicar é porque você chama de Tiziana, mas eu vou te chamar de Tchó a live inteira, porque eu não sei falar de outro jeito. Então, quem está assistindo são seus pacientes que conhecem a doutora Tiziana. Agora vamos chamar de Tchó. Sem problema nenhum. Apelido super carinhoso que eu adoro. Bem-vinda, Tchó. Obrigada, Kika. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar daquilo que eu amo e daquilo que é a minha missão de vida. Então, é um grande prazer E estar que aqui. você conhece como ninguém. Não, a gente tenta, Kika. A gente tenta. E falar de uma coisa que as pessoas estão precisando, como arroz e feijão. Sim. Nossa, como Não nunca. é? Sim, Ô, fomos Tchó, surpreendidos. Tá. muita gente que está assistindo te conhece, muita gente não te conhece, né? Assim, não sabe tanta coisa sobre você. A nossa live fica gravada. Então, a primeira coisa que eu queria fazer era te apresentar. Você é uma psicóloga mineira de Belo Horizonte, se formou em psicologia pela PUC, depois você foi embora para a Califórnia em busca desse conhecimento, dessa integração de alma, corpo, mente, disso tudo que é uma coisa que você adora. Você foi em busca dessa filosofia budista, numa época que pouca gente não se falava tanto dessa busca pelo autoconhecimento, não era uma coisa que as pessoas falavam muito. Você já estava nessa caminhada. Você trabalhou no spa do Deepak Chopra, fez todos os cursos possíveis que tem lá. Então, você sabe tudo dessa área. Bom, isso é o que eu posso falar de você. E aí eu queria que você falasse também como é que foi a sua experiência em busca desse autoconhecimento, o que você aprendeu nessa sua trajetória profissional e como que você chegou aqui hoje. Você hoje é uma das psicólogas mais procuradas que eu conheço. Você não tem, quer dizer, você falou que você até consegue em horário, mas eu sei que você é lotada, que você é muito procurada, você é muito respeitada. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória até chegar até aqui. Nossa, adorei todos os elogios, Kika. Muito obrigada. Mas é verdade. Obrigada, querida. Então, Kika, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre, desde pequena, eu sempre quis entender a cabeça do ser humano, o comportamento. E eu sempre fui muito inquieta. Eu acho que a primeira coisa de busca de autoconhecimento é essa inquietude, essa vontade de querer saber mais, de querer buscar. Então, depois que eu me formei, eu tive essa oportunidade e fui em busca de conhecer mais sobre outras filosofias, outros conhecimentos. Então, é o jogo do galo, as pessoas estão É gritando, o é jogo do isso? gato. As pessoas estão gritando que é jogo do gato. Eu estou assim, gente, de onde vem esse grito? Do galo. Sem problema nenhum. Então, eu cheguei lá, na verdade, sempre meditei. Tem muitos anos que eu medito. E foi a primeira busca minha, foi querer entender como é que eu podia agregar isso na minha profissão, ajudar a mim mesma primeiro, e na minha profissão, e eu poder ajudar os clientes. Então, eu fui embora para Nova Zelândia, fui para a Austrália, tive várias experiências muito interessantes com os aborígenas, conhecendo assim, a filosofia, essa coisa da raiz, da família, da união, das tribos. Foi muito interessante essa minha experiência. E cheguei na Califórnia. Quando eu cheguei na Califórnia, eu comecei a estudar. Eu tive o privilégio de cair numa faculdade que ensinava psicologia budista tibetana e que Dalai Lama, em pessoa, dava iniciações para gente. Então, eu tinha Dalai Lama comigo 2 vezes por ano, dando aula. Então, isso para mim foi uma coisa assim, esplendorosa, sabe? Foi muito bacana. E aí eu estendi para a psicologia ayurvédica, que a medicina ayurvédica é uma prática milenar da Índia, e caí
com o Deepak Chopra, que o Deepak Chopra é um dos, hoje, best-sellers, é um autor de vários livros, ele foi um precursor. Tchau, vou te interromper só um minuto antes de você continuar, porque você falou do Deepak Chopra, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar dele, mais profundamente, foi com você, no nosso Clube do Livro, a gente inclusive leu o livro dele, mas muita gente que está nos assistindo agora pode ser que não saiba. Fala mais dele pra gente entender a importância dele para esse... Isso, o Deepak hoje é um dos, vamos dizer assim, eu vou usar o nome guru, mas assim, não é bem isso, mas ele é uma personalidade dentro dessa questão do autoconhecimento, ele ocidentalizou a medicina ayurvédica, a meditação. Por exemplo, quando a Madonna começou essa coisa do yoga, da meditação, foi através dele. Então, assim, aí que a coisa foi crescendo, as pessoas foram procurando, e ele foi difundindo esse conhecimento dessas práticas milenares que ajudam as pessoas a se conhecerem melhor, a se tratarem, inclusive até às vezes melhorar algumas doenças que existem. Assim, algumas pessoas chegaram até a curar, mas assim, ele é uma grande personalidade, ele escreveu mais de 40 livros, ele é um dos caras hoje, vamos assim dizer. Então foi um privilégio muito grande, porque lá eu comecei a estudar física quântica, eu tive acesso a escritores, amigos dele que iam dar cursos, às vezes até particular, assim, para pouquíssimas pessoas. Isso eu estou te falando aqui, de 1996. Uma época que ninguém não se falava ainda sobre autoconhecimento. Não se falava disso. A psicologia estava começando ainda, né, nessa onda, mas ainda não se falava de autoconhecimento. Não, assim, o máximo era Jung e Reich, que eram discípulos de Freud, e que enveredaram com essa coisa do mente e corpo, da coisa da energia e tal. Então, mas a psicologia clássica, ela ainda, inclusive, não é a favor, ela não divulga muito isso, né? Porque tem a coisa da ciência, das pesquisas. Mas, enfim, eu fui buscando essa história e fui trabalhando com massagens, integrando essa coisa do mente e corpo, como é que isso funciona, como é que a gente pode usar isso a nosso benefício, né? Então, Kika, é muito engraçado que mamãe fala assim, minha filha, você medita há 30 anos, há 20 anos, mas por que você está ansiosa hoje? Eu falei, mãe, porque meditadores têm ansiedade também, a gente só aprende a lidar. Nós somos humanos e a gente não dá conta de tudo, né? Então é muito engraçado que ela acha que quem medita não tem problema nenhum, entendeu? Tá curado de todos os males. Tchau, você falou uma coisa muito interessante que eu queria que você falasse mais sobre isso. Você também acredita, porque você é uma estudiosa da física quântica e você é psicóloga, enfim. Você também acha que mens sana in corpore sano, quer dizer, a mente é que adoece o corpo? E vice-versa. Não tem um caminho único, sabe, Kika? Assim, a física quântica fala o seguinte, um pensamento... eu não sei se você... É muito interessante isso, porque o pensamento, toda vez que eu penso em alguma coisa, é liberada uma carga bioquímica, que chama peptídeos. Os peptídeos são moléculas que mandam a emoção para o corpo. E aí tem receptores que me geram a sensação. Então, um pensamento, ele cria uma descarga bioquímica que vai gerar uma sensação no meu corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a ter muita raiva, explosivas e tudo, ela tem vários receptores para a raiva, para a explosão. Isso é um lugar comum. Aí se torna a personalidade, o jeito de ser. Só que isso é química. Olha, isso é fantástico. Aí essa pessoa resolve ser zen. Só para você entender essa comunicação, tá? Aí ela começa a meditar, ela começa a liberar peptídeos da paz e tranquilidade e tal. Aí o corpo dela começa a falar assim, gente, eu não conheço isso. Que química é essa? Porque ele não tem muitos receptores. Entendi. E ele começa a estranhar. Aí ele manda uma mensagem para o meu cérebro, porque eu vou ter uma abstinência da raiva, do estresse. O corpo não reconhece a paz, a tranquilidade. Ele manda um sinal para o cérebro para eu ter uma descarga da raiva. Então ele começa a criar situações para eu me explodir. Aí eu explodo, eu tenho a descarga da raiva e o corpo fala assim, agora tô reconhecendo meu dono. Então, essa comunicação, a física quântica explica muito bem e trabalha muito bacana esse trabalho, sabe?
Isso não tem nada a ver com psicologia, estou falando aqui agora de física quântica, De física quântica. que é um outro estudo. Mas essa comunicação, Kika, do corpo e da mente, ela é o tempo inteiro. Não existe, porque inclusive é uma coisa só, né? A gente tem que entender que é uma coisa só. O meu corpo, na verdade, Kika, ele não deixa de ser uma materialização dos meus pensamentos. Isso. A mente é a representação, né, dos meus pensamentos e Mas tal. quando você fala o meu corpo mesmo é uma representação dos meus pensamentos. Meus pensamentos são capazes de adoecer o meu corpo, por exemplo? São, muito. São. E, assim, infelizmente, o pensamento tem um poder incrível que eu acho que as pessoas ainda não aprenderam a dominar e entender isso, sabe? É uma coisa muito complicada, porque na hora que você pensa, você está criando uma realidade. Então, o que eu faço? É muito interessante isso, sabe, Kika? Porque é o seguinte, as pessoas me buscam querendo mudar tudo lá fora. Querem mudar o marido, a cidade, o emprego, o chefe, etc, etc. Aí eu falo para ela assim, olha, isso aí nós não temos acesso nem controle. Eu posso te ajudar a você mudar você mesma. No momento que você muda você mesma, você muda toda a sua realidade. Por quê? O seu olhar e a sua interpretação do mundo muda. Entende? O seu mundo é como você interpreta ele. A ciência já provou isso, fazendo pesquisas de colocar, por exemplo, cenas de filme com 10 pessoas assistindo a mesma cena de filme. As 10 pessoas vão dar feedback diferente, sentir diferente, ver coisas que as outras não viram. Por quê? É baseado na história que ela tem. Depende da percepção que ela tem, da interpretação que ela tem da realidade, ela vai introjetar aquilo de uma forma diferente e criar uma realidade diferente. Isso é muito bacana. Isso é muito interessante. É muito interessante, entende? Então, assim, se você quer mudar o seu mundo, mude a maneira como você enxerga e interpreta ele. Se eu posso dar uma fórmulazinha simples. Que não como você enxerga e interpreta o seu mundo. Começando do seu mundo mais próximo, né? Do seu mundo, sim. Do seu mundo que você consegue atingir, né? Sim, é isso daí. E aí, agora, isso é dificílimo, né, Xó? É dificílimo. Dificílimo. Por isso é que a gente precisa de você. Aí eu ia te falar o seguinte, assim, eu faço terapia há 46 anos. Eu comecei com 5 anos de idade. Quando eu dei problema na escola, a professora chamando a mãe disse, olha, é melhor ela fazer terapia porque ela não está administrando bem algumas coisas. Então, eu entrei para a terapia desde então e nunca mais deixei, porque é um processo que não tem fim. O processo de autoconhecimento não tem fim. Né? E a gente, Kika, nós somos seres imperfeitos, sabe? Uma coisa que eu ensino muito no consultório, da gente aprender também a se autorrespeitar, entender os nossos limites, sabe? E aprender com eles, buscar ajuda, mas perceber que todo jeito de ser, toda personalidade, Kika, isso também é outra coisa muito bacana, toda personalidade é uma forma como eu arrumei de sobreviver no meu mundo. Então, uma sobrevivência. Todo jeito de ser foi a maneira que eu arrumei para sobreviver. Então, a gente tem que respeitar isso, sabe? A gente tem que buscar ajuda. E esse limite, assim, esse limite entre eu respeitar o que eu sou e tentar mudar o que eu sou. É difícil esse limite? Ótima pergunta. Então, Kika, tem certas coisas, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. E aceitar os nossos limites não significa acomodar neles. Porque senão a gente vira vítima e a gente se justifica. Entende? Exato. Então, assim... E a gente fala assim, isso eu não vou mudar porque eu tenho que aceitar, isso eu sou assim, não posso mudar porque eu tenho que aceitar desse jeito. Exatamente. Aí é muito cômodo, né? Aí todo mundo tem justificativa para tudo. Até o assaltante. Até o assaltante que te assalta, ele vai falar assim, olha só, vai ver a minha realidade lá, vai ver o que aconteceu comigo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que dar o melhor. A gente tem que buscar, porque nós estamos aqui para evoluir, para sermos melhores. Então, assim, eu aceitar os meus limites não significa que eu vou acomodar. Eu posso buscar ajuda, eu posso querer investigar isso, trabalhar isso. Agora, eu vou fazer o meu melhor. Eu consegui evoluir
30%, tá ótimo. Eu consegui evoluir 5%, eu estou tentando. Eu acho que a gente tem que morrer tentando ser melhor, sabe? A gente tem que buscar o tempo inteiro ser melhor, Ser melhor. sabe? Então, assim, eu acho que acomodar não é uma coisa legal. Então, aceitação é diferente de acomodação. Isso É é muito verdade. importante, as pessoas entenderem essa diferença. E essas pessoas que estão sempre em busca, em busca, em busca, e em busca de alguma coisa, e em busca e não param nunca desse em busca. Tem uma hora que você tem que parar do em busca, Tchô. Olha, eu sou suspeita, porque eu sou essa pessoa inquieta. Eu também Eu sou inquieta, tenho. mas eu digo assim, eu também tenho essa inquietude, mas a minha inquietude tem muito mais a ver, assim, de repente, com a curiosidade do mundo. Então, eu sou muito mais curiosa em relação ao mundo que me cerca. Mas eu digo assim, esse em busca que as pessoas estão sempre parecendo que tem um buraco e elas precisam de Ah, preencher aquilo e ótimo. e Não, aquilo. entendi. Não, isso é outra coisa. Então, assim, eu Uhum. acho que a busca, nós estamos aqui para essa evolução. Lidar com o vazio existencial que faz com que a gente fique buscando preenchê-lo, esse é o problema. Porque nós temos, todo ser humano tem um vazio que é existencial. Ele nunca vai ser Uhum. preenchido. Ele existe porque ele está aí para você ter um movimento. Porque senão a gente seria um pachá. Se a gente fosse completo, a gente não faria movimento nenhum. A gente não Nada. sairia do lugar. Você entende? Então, esse É vazio, essa insatisfação que faz a gente se mover, né? Isso, exatamente. Só que o Essa nosso sensação de erro desconforto, né? De que tá é, faltando, né? O que está faltando, né? Só que o nosso erro, Kika, é achar que é através de coisas e pessoas e prazeres que isso vai acalmar. Porque se não fosse, se fosse assim, todo mundo que tivesse muito dinheiro, muito privilegiado, vivesse tudo, estaria em paz. E não é real, e não é verdade. Essas pessoas estão inquietas, elas estão com depressão, elas estão sofrendo, porque o vazio está ali. E elas não trabalham essa angústia, porque elas acham que ter, ou possuir, ou conquistar vai. Eu acho o seguinte, a busca de viver prazeres é uma coisa, você achar que aquele prazer vai te completar é outra coisa. Não sou contra você querer ter, né, carro de luxo, se você quiser, não viagens, tem problema. não tem problema, desde que você não ache que aquilo vai te completar. Aquilo vai te dar E um o que prazer. completa, só? E o que completa a gente? Nossa, Kika. Se não é, se não é o outro que te completa, se não é o outro que vai te completar, se não é o ter que vai te completar, o que te, aonde buscar isso que te preenche? O que No, vai me preencher? nossa, Kika, que sinuca de bico você me deixou aqui. Bom, o que eu acho? Assim, eu vou te falar da minha experiência pessoal, eu não vou nem te falar isso como psicóloga, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que a busca do autoconhecimento me ajudou muito a me acalmar, eu entender assim, quem eu sou, sabe? Quais que são as minhas dores, as minhas tristezas, as minhas qualidades. Esse autoconhecimento, essa busca de amor próprio, sabe? De se respeitar, de você entender, isso me ajudou muito, muito. Assim, várias linhas filosóficas falam que assim que não é psicologia, tá? Tô falando de linhas filosóficas, falam que você vai se completar quando você voltar para a casa do pai, né? Quando você se tornar que quando a gente se tornou um ser humano, né, assim, nesse corpo, eu sou incompleta porque eu saí do todo para viver a minha jornada. E essa jornada, ela é individual, ela é minha. Então, assim, ela existe e essa busca de completar que faz com que eu queira evoluir e ser melhor. Então, dizem, né, as más línguas, as correntes, que quando você voltar, essa completude só se acontece quando você volta para o todo. Quando você volta com o universo, com o todo, entende? Então, assim, a minha fé me ajuda muito, sabe? Eu acho que a questão não é religião, não tem nada a ver com religião, tem a ver com essa coisa de se compreender, de se localizar no mundo e de ter um propósito maior. Isso me completa muito. Eu acho que quem vive o propósito, quem sabe
que está fazendo aqui, o que está para realizar nesse planeta. Eu acho que é mais em paz com esse buraco, com esse vazio. Eu acredito nisso. Então, Kika, mas eu não acredito que a gente vai se completar 100%, sabe? Eu acho que a gente vive Nunca. prazeres, nunca. Então, eu quero me achar minha outra metade. A gente não tem que achar outra metade, você tem que ser um inteiro buscando outro inteiro. Que os dois inteiros vão construir uma história. Então, essa coisa de achar lá para completar aqui, isso é uma ilusão. A gente tem que ser inteiro. O máximo que a gente puder, para a gente poder conviver com pessoas inteiras e daí a gente ter uma vida mais plena, mais tranquila, sabe? Com menos ansiedade. Ô, Tchop, falar em ansiedade, a gente está vivendo um momento único na nossa história. Esse ano de 2020 não é para amador. Não. Não é para amador, principalmente para nós brasileiros, não é para amador. E além da gente estar vivendo esse momento tão perturbador, foi um momento que a gente não se preparou, quer dizer, ninguém se preparou. Não veio acontecendo e de repente chegou. Foi uma coisa que caiu, feito uma bomba, uma hecatombe na cabeça de todo mundo, né? Tanto nas nossas casas, no nosso trabalho, na economia, mas também no nosso corpo e na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. A gente teve que aprender a viver de uma maneira que a gente não podia imaginar. A gente teve que se isolar com as pessoas que a gente vive, não necessariamente com quem a gente queria, mas com as pessoas que estavam ali. A gente teve que abrir mão dos amigos, a gente teve que abrir mão de vários prazeres. E aí veio junto com tudo isso uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia das pessoas. Enfim, e junto com isso veio a dificuldade para se relacionar. Como que você relacionar até com as pessoas que você vivia a vida inteira e de repente você não consegue mais se relacionar com elas, elas estão aí do seu lado. Como que você, Tchop, psicóloga, estudiosa, está vendo esse momento dessa ansiedade por causa dessa pandemia? Então, Kika, eu acho o seguinte... Só me interrompendo se você Tá. completar. Eu fiz uma live com um advogado, muito bacana, do Rodrigo, e ele falou que foi surpreendente a quantidade de busca, de procura do escritório dele, que inclusive ele chama de clínica, porque ele trata, inclusive, também com psicologia, essas questões, esses problemas. E ele falou que a procura foi assim, um aumento foi de, sei lá, 60% das pessoas que não conseguem mais conviver com seu par, né? Sejam casados, sejam numa união estável, enfim. E aí, então, por que isso? Por que essa dificuldade das pessoas, assim, essa ansiedade e essa dificuldade de conviver com o outro? Tem duas coisas que eu acho importantes a gente falar. A primeira, eu acho assim, que a gente está acostumado a viver muito para fora. Né? Então, assim, é o externo. É sempre buscar distrações, alegria, prazeres, sempre para fora. E essa pandemia fez com que a gente voltasse para dentro, em todos os sentidos. Né, de rever várias questões, de lidar com as próprias angústias e próprias ansiedades. Então, uma dica para quem está ouvindo, quem não me conhece, assim, eu sempre ensino muito meus pacientes. Ansiedade é sempre ligado ao futuro. E angústia sempre ligado ao passado. Então, estar presente faz com que eu sintonizo com o aqui e agora. E grande parte desses, eu não tenho nada. No aqui e no agora, está tudo bem. Entende? A ansiedade começa a preocupar o que vai acontecer, se eu vou ser despedida, como é que vai ser quando eu sair, como é que é a economia, como é que o pai... Aí já vai gerando uma ansiedade. Então, a primeira coisa aqui, que é muito importante, a gente dar nome. Nomeia, porque a ansiedade não é um sentimento. Por debaixo da ansiedade tem sempre uma frustração, um medo, uma tristeza, uma dor, uma perda. Tem sempre algo por debaixo. A ansiedade, ela está aqui por cima, entende? E a frustração e a angústia da mesma maneira. Quando você dá nome, eu estou ansiosa por causa disso, estou medo disso, já ameniza muito, já ajuda muito a acalmar. Tanto a angústia quanto a ansiedade. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, como a gente não tem distração, a gente tem que lidar com quem está do lado. E aí ficou 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, as coisas todas que a gente fugia, viajando, encontrando com os amigos, bebendo fora de casa, a gente não tinha como fazer isso mais. A gente tinha que estar ali lidando com as coisas.
Então, uma coisa que eu acho super importante, a gente precisa de aprender a comunicar de uma forma não violenta. Você até adorou essa coisa da comunicação não Adorei violenta, da né? comunicação não violenta. Então, vamos falar um Queria que você pouquinho falasse disso. muito mais sobre isso. Então, o que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta é quando eu falo de mim. Então, vamos supor que você chegou para mim assim, nossa, Tchó, você está gritando comigo, você tá muito grossa comigo. Qual é a minha primeira reação quando você fala isso de Não tô, mim? não. Não Eu tô, vou não. defender, exatamente. Aí eu te pergunto, eu vou ouvir o que você está falando? Ô, Tchó, eu vou ter que te interromper só mais um minuto, que agora eu vou precisar te interromper. Eu nunca mais, antes de você continuar, porque esse assunto é muito interessante, mas eu vou te falar uma coisa que eu aprendi com você e que funcionou na prática pra minha vida, pro resto da vida. Você virou pra mim um dia e falou assim, Kika, quando alguém virar pra você e falar exatamente isso, Kika, mas você tá chata, você tá falando demais. Aí que eu viro pra pessoa e falo assim, eu sei, isso é um defeito meu, é difícil para mim, estou tentando mudar, mas eu não quero falar sobre isso agora. E olha, isso virou um mantra para sempre na minha casa. Meu marido falava, o que eu não sei o que, não sei o que. Eu sei, é difícil para mim, aí já repetia, é difícil para mim. Falava, é isso mesmo. Então eu achei assim genial. Você me deu uma frase que resolveu assim boa parte dos meus problemas de relacionamento. Porque era sempre assim mesmo, a gente sempre defende, né? A gente fala assim, eu tô gritando, eu sou chata, Pois é. Aí eu chego começa atrasada, imagina. Aí começa um jogo de quem tá certo e quem tá errado. Eu querendo provar que você está errado e você querendo provar que eu estou errada. Essa comunicação, ela não sai do lugar. Você entende? Porque então, assim, em vez de eu falar assim, nossa, Kika, você está gritando comigo, você está sendo indelicada, por exemplo, comigo, eu falo assim, Kika, toda vez que você conversa assim comigo e fala desse jeito, eu me sinto assim, assado. Eu falo de mim. Eu não estou falando de você. Aí você fala assim, não, Tchó, mas eu não estou fazendo nada. Não, tudo bem, mas é assim que eu me sinto. Eu só quero que você pense sobre isso. Adorei. Então, vou anotar na minha agenda. A comunicação não violenta, o que é? Eu falar de mim, de como eu me sinto, de como eu estou me sentindo. Não do jeito que você é ou do jeito que você está falando. Você entende? Porque senão eu vou entrar no embate, quem está certo e quem está errado. E ninguém sai do lugar. Então, assim, maridos e mulheres, né? O que acontece? A mulher, ela processa os sentimentos falando alto, em voz alta. Então, a gente tem uma necessidade de falar. O homem, por sua vez, ele quer solucionar os problemas. O problema rápido. É isso. Aí ele vem com uma solução. A gente não quer solução. A gente só quer ser ouvida e compreendida. Entende? Aí a gente fica assim, a gente chega para o marido e fala assim, você não está entendendo nada, nem nada disso que eu estou falando, você não entendeu nada. Aí ele fala assim, mas como não? Eu estou te falando que você tem que fazer assim. Mas você não quer. Você só quer dividir e quer que ele compreenda o que você está vivendo. Então, a comunicação não violenta é você respirar, entender uma coisa básica. Eu aprendi isso na minha vida, Kika, e isso eu carrego como mantra para mim. Todo ser humano, ele quer ser ouvido, respeitado e acolhido. Estamos todos nós buscando ser compreendidos, ser acolhidos e respeitados. Por pior que a gente seja. Entende? No fundo, no fundo, no fundo, é isso que o ser humano está querendo. E por que a gente grita? Essa frase eu nunca esqueci. Porque os corações estão distantes. Corações apaixonados sussurram. Nós gritamos porque os corações estão distantes. Porque a gente não está sendo amada, ouvida, acolhida e respeitada. Então a gente grita. Num desejo de ser ouvido, entende? Só que, na verdade, é um tiro no pé, porque você não vai ser ouvido, você vai receber um grito de volta, a não ser que tenha uma pessoa sábia na sua frente, entende? Que consegue entender isso e virar o jogo. Mas, inicialmente, Kika, é isso, assim, a gente tem que falar da gente. Então, assim, por exemplo, o seu filho está sendo mal educado com você, desrespeitoso. Meu filho, toda vez que você conversa comigo assim, eu me sinto desrespeitada, eu não me sinto ouvida, eu me sinto para baixo.
Aí a pessoa fala assim, nossa, mas aí eu não vou estar me humilhando demais, não vou estar me rebaixando. Outra coisa que eu aprendi na vida, eu desconheço quem ganhe alguma coisa com vaidade, com orgulho e com ego, sabe? Essa coisa assim, eu quero provar. No fundo, Kika, você prefere estar certa ou ser feliz? Porque muitas Ser feliz. vezes a gente tem que abrir mão de estar certa para ser feliz. Não tem E aí problema não estar certa. não tem problema não estar certo. Né? Aí a gente tem que ver assim, por que eu estou querendo ser tão certo o tempo inteiro? O que eu estou buscando? Na verdade, é respeito. Na verdade, né, é ser ouvido e ser respeitado. Ah, mas por que eu não estou sendo? Então, assim, é essa autoinvestigação, sabe, Kika? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, em vez de julgar o outro e culpar o outro, porque aí a gente vira vítima. No momento que é o seguinte, eu tô assim porque meu marido não olha para mim. Eu virei vítima disso. Mas por que ele não está olhando? Por que a gente não está conversando? Eu estou buscando. Eu estou dando várias receitinhas de bolo aqui hoje, hein, Kika? Pérolas. Outra pérola Não, que eu eu vou estou dar. impressionada. Eu não estou te contando dessa pérola que você me deu há tanto tempo atrás e que eu nunca mais esqueci. Eu vou dar outra. Tudo que você quiser receber do mundo, das pessoas, dê para o mundo e dê para as pessoas. Ah, eu queria mais amor, queria ser mais amada. Seja mais amável. Dê mais amor. Ah, eu queria ser mais ouvida. Ouça mais. Tudo que você quiser receber do mundo, comece a dar para o mundo. Porque a lei universal é a lei da física, de Do Newton. Toda retorno. ação tem Tem uma uma reação. reação igual à contrária. Então, tudo que você está querendo receber, comece a dar, porque naturalmente o universo vai te prover. Que Você lindo isso, entende? Jó. Dei Você acha, várias pérolas hoje, hein? Não, pois é, eu queria aqui eu devia estar anotando todas as pérolas, porque eu tenho que decorar para a gente poder repetir o tempo todo. Ô, Tchau, você acha que essa pandemia, assim, isso tudo que a gente falou das pessoas se voltarem mais para elas mesmas e também para olharem para o mundo, você acha que isso também foi bom? As pessoas passaram também a entender que elas fazem parte de um todo, ao invés de terem que viver só no quadradinho delas? Kika, do fundo do meu coração, eu espero muito isso. Porque nós estamos tendo uma chance de evoluirmos como seres humanos, como seres de comunidade, sociais, tremendo. A gente está tendo uma grande oportunidade de aprender isso, sabe? Então eu espero que as pessoas aproveitem esse tempo para refletir sobre quem elas são, o que elas querem. Sabe, o que eu quero para mim? Sabe, o que eu busco de verdade? Né? Essa coisa do social. E olha para você ver que outra pérola aqui, que é muito interessante. Você numa ilha deserta, sozinha, com um coqueiro, você saberia que você é a Kika que você é? Não. Como é que você sabe que você é a Kika que você é? Pelo retorno do outro. Exatamente, através das relações. Então, assim, eu sei que eu sou amorosa porque eu dou amor para alguém e alguém me dá esse feedback. Eu sei que eu sou egoísta porque alguém fala para mim. Então, a gente se conhece através das relações humanas. Então, é muito importante que a gente aprenda a se relacionar e se enxergar e se perceber. E evoluir com isso. A gente não aprende sozinho. A autorreflexão, sim, esse momento de refletir, de parar e refletir, sim, mas a gente começa a entender quem é a gente através das relações humanas. E é muito importante que a gente aprenda a viver melhor. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Desculpa te interromper, toda hora eu te interrompo, eu queria tanto te Não. ouvir o tempo inteiro. Quando você fala da comunicação não violenta, que a gente precisa de falar para o outro dessa maneira, o outro tem que estar sintonizado, seja o seu filho, seja o seu chefe, seja o seu marido, seja a sua companheira, não importa. Não necessariamente a comunicação não violenta, ela pode ser unilateral. Ela vai, e o que acontece? No momento que você faz ela unilateralmente, então, por exemplo, você fala comigo assim, nossa, Tchó, você é muito egoísta, sabe? O dia que você é com as pessoas, eu falo assim, Kika, você tem toda a razão. É uma coisa ainda, Kika, eu nunca percebi isso. É uma coisa que eu vou prestar atenção, eu vou observar. Nesse momento que eu faço isso, Kika, eu já causei uma mudança em você.
Então, no momento que eu sou não violenta, eu já gero essa não violência para o outro. E se o outro continuar violento, eu continuo mantendo a posição. Olha, eu estou vendo que você está muito nervoso, eu estou vendo que não está dando certo essa conversa agora. Vamos deixar isso para depois? Você pode até interromper, mas eu prefiro conversar numa outra hora. Eu queria que você refletisse sobre o que está acontecendo aqui, para a gente conversar de uma outra forma. Pode ser? Então, você está vendo? Eu trouxe uma coisa que é minha. Se o outro continuar na dele, isso não é problema meu. Isso é uma questão que é ele. E ele vai ter que se ver com isso. Entende? O outro violento, se eu reflito, eu alimento a violência dele e a gente nunca vai sair. Então, no momento que eu não sou não violenta, eu estou trazendo essa luz para essa comunicação e o outro vai ficar sem graça. Você vai perceber, você exercita e você vai puxar o tapete do outro. Olha só, você percebeu o jeito que você está conversando? Eu estou aqui super de boa, eu te perguntei uma coisa, te falei como que eu estou me sentindo, você continua gritando comigo. Você prestou atenção? A pessoa... Você vai tirar o chão dela. Você entende? Assim, tem uma paciente me perguntando, Tchó, pois é, Tchó é meu apelido que você não pegou o início da live. Ela não pegou o início. Da live. Tchó é um apelido de muitos anos. Ô, Tchó, eu acho que yoga, terapia, devia vir na cesta básica do brasileiro, igual arroz, feijão, macarrão. Você acha também que o momento da vida deveria fazer terapia? Ô, Kika, eu vou te falar o seguinte, eu acho terapia, eu sou suspeita, né? Primeiro, eu trabalho com isso, eu sou apaixonada por isso e faço isso há 46 anos. As pessoas têm uma ideia que terapia é para gente problemática, quem está com problema. Então, eu preciso de terapia porque eu estou com problema. Sim, a terapia ajuda, sim. Ajudar com alguns problemas, você né, solucionar algumas questões, trabalhar algumas questões. Mas a terapia, ela é basicamente que é um momento seu. É um momento de você estar com alguém ali que não vai te julgar e vai te refletir de volta algo para você refletir sobre você mesmo. Então, para mim, é um momento que é meu, é um momento íntimo, que eu falo das minhas dores, das minhas questões, eu ouço esse outro, sabe, me dá um feedback, ou me colocar para pensar, ver de uma outra forma, dar luz, abrir o leque de possibilidades de percepção do mundo. Entende? Então, a terapia, ela, na verdade, não é... hoje em dia, não tenho dúvida, porque a ansiedade, o que a gente está vivendo, é importantíssimo ter um momento de troca. Ter um momento que você, sabe, tem seu para você falar das suas dores, das suas questões. Sabe? E nem sempre na terapia você sai melhor do que você entrou. Grande parte das vezes, sim. Mas, de vez em quando, eu vou colocar você para refletir sobre algumas das suas sombras, né, que são dos nossos defeitos, que todos nós temos. E esse contato com a sua sombra, com a nossa sombra, ele é fundamental para a gente ser melhor. Não existe você se iluminar, você se elevar, se você não traz sua sombra junto. Entende? Se você não acessa a sua sombra e não traz ela para a luz, você não melhora. Então, de vez em quando, eu levo o acesso a essa sombra. E é difícil, é doído. É doído. Acessar o nosso defeito não é fácil. Não, é fácil. É horrível, a gente prefere não ver. Exatamente. Só que a conta chega. Entende? A conta... Aí várias ansiedades, várias angústias são coisas que a gente não processou, que a gente não trabalhou e a gente vai escondendo. Vai ficando aqui. Quando você falou aqui, isso, eu achei muito interessante. A angústia é do passado, é aquilo que a gente não processou, é isso? E a ansiedade é do futuro. Por que a angústia é o passado, Tchó? Porque você pensa assim, eu poderia ter feito aquilo, mas aquilo lá, alguém fez isso comigo. Nossa, mas eu sofri tanto. Então aquilo me gera uma angústia. Porque é uma maneira de você ficar, de não saudável, de você ficar voltando no passado e reprocessando uma coisa que não é saudável. Aí te gera uma angústia. Te traz um sofrimento. E como não sentir essa angústia? Aquilo, na verdade, racionalmente, a gente tem um pouco... racionalmente é muito simples. O que passou, passou. Você não volta, já foi. Você não tem controle sobre o passado mais. O passado já foi.
Então, quando a gente tem essa noção de que o passado já foi, que aconteceu já, a angústia diminui? A angústia diminui, Kika, quando você assume a sua parcela de erro ou de defeito, ou a sua parcela da questão. Porque, normalmente, a gente é vítima, a gente se vitimiza. Ah, mas você fez isso comigo. Ah, mas aconteceu isso. Tal. No momento que você não se apropria da sua parcela de responsabilidade, fala assim, não, gente, lá atrás aconteceu isso, mas também eu fiz isso, aconteceu isso, eu também não tinha conhecimento disso, eu também não tinha sabedoria o suficiente para isso. Quando você se apropria disso, você liberta. A angústia são sentimentos que você fica ruminando aqui, mas por quê? Porque muita coisa você está vítima ainda, você não assumiu o seu lugar. Na hora que você se apropria, você transforma. São linhas muito tênues, né, Tchó? Como essa linha que você disse da acomodação, com a acomodação, quer dizer, e essa outra linha também, quer dizer, quando você tem que ser, você tem que ser mais condescendente consigo própria e quando ser mais dura e dizer, não, você errou. Ou então quando você tem que falar, não, mas, né, porque hoje em dia a internet está cheia dessas frases feitas que são assim, como é que é? Você tem que se perdoar, você tem que ser mais condescendente com você tem que se respeitar mais, você tem que entender que você... É como se a gente fosse a pessoa mais importante do mundo e que a gente fosse sempre, né? Assim, a gente tem que sempre estar sendo assim, coitadinha de mim, né? Assim, eu mereço. Mas tá vendo? É a vitimização. Pois é, no momento que você se vitimiza, aí que tá o problema. Aí, coitadinha de mim, mas assim, eu tô. Então, é isso, é uma posição muito mais proativa, é uma posição muito mais de você construir a sua história e ser responsável por ela. Você entende? Isso tem um poder, assim, maravilhoso. Então, o que você está me falando assim, Tchó, mas assim, eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me perdoar sim, mas desde que eu esteja procurando fazer melhor e buscando. Né? Errei, me perdoa e tal. Aí eu continuo fazendo a mesma coisa, você entende? Porque, afinal de contas, eu não dou conta. Então, esse lugar da vítima, você entende, Kika? Esse lugar que é um lugar perigoso. No momento você fala assim, não, gente, tá difícil ainda, não dou conta, mas eu vou buscar melhorar porque eu quero. Você muda o jogo. E você consegue no seu consultório, nos seus anos de estrada que você tem com esses clientes, né, que você acompanha a vida inteira, você consegue perceber essas mudanças na prática? Muito. Consegue. Tem vários aqui, eles podem até dar relato aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa muito, assim, objetiva, sabe, Kika? Eu gosto de ver resultado. Então, é muito importante para mim. Existe a parte filosófica e tal, mas eu costumo falar o seguinte, ninguém... A Flavinha falando assim, sim, consegue ver mudança. Então, assim, o que acontece? Ninguém muda conversando comigo. A mudança, ela vem da ação. Ela não vem de um pensamento, de uma ideia, de uma consciência. A consciência é o primeiro passo, mas ninguém muda com consciência. Você entende? Entendo. É muito difícil, porque muitas vezes você tem a consciência, você sabe o que fazer, você tem o caminho, mas você não consegue dar aquele passo. Essa que é a dificuldade. Aí entra o meu trabalho. Aí é que eu entro na história. Porque, Kika, ninguém consegue mudar sozinho. Eu tenho ajuda, eu preciso de ajuda. Eu tenho vários conhecimentos. Eu tenho muitos conhecimentos. Eu tenho vários defeitos também. E esses defeitos eu preciso de lidar com eles. Então eu preciso de um outro para apontar isso para mim e me ajudar a lidar com eles e transformar e melhorar. Entende? A gente não consegue mudar sozinho, porque o nosso ego tem um ponto cego. Sabe aquele ponto cego do retrovisor do carro, que você não consegue ver o carro vindo? O nosso ego, por que acontece, Kika? O ego, ele não quer mudança. Ele odeia mudar. Ele gosta de ficar bonitinho do jeitinho que a gente é. Qualquer mudança. Por isso, quando a gente começa a aprender a meditar, fazer essas coisas, nós temos que matar o nosso ego. Por isso que vem essa palavra. Por quê? O ego, ele quer você do jeitinho que você é. Ele não quer mudança, porque a mudança significa a morte para ele. Então, o nosso ego... Eu ia te perguntar isso. Nossa, gente, faltam 15 minutos para acabar a nossa live. Tô com ódio desse Instagram, que antipatia. A gente não pode continuar ela, não. Eu vou salvar, depois a gente continua.
Ô, Jó, tá na yoga, uma vez eu aprendi que a mão da yoga de ser assim é porque este é o dedo do ego. Então você tem que fazer o yoga. Eu fiquei fascinada com essa história da importância disso, de você controlar o seu ego, de você dizer para ele agora, é isso mesmo? Mas por que o ego não quer que a gente mude, meu Deus? Por quê? Ai, Kika, nossa, isso não vai dar tempo. Isso é uma aula de psicologia. O fato é o seguinte, o nosso ego tá ligado com a nossa personalidade, com a nossa sobrevivência. Tipo assim, eu sou importante. Eu tô bem simplesmente, tá? Eu tô banalizando muito a história. Então, assim, o ego tem essa coisa assim, eu sou importante, as minhas coisas são mais importantes, eu sou assim e nada mais, sabe? As pessoas que sejam meus súditos, vamos assim. O ego tem essa coisa do pride, sabe? Do orgulho. Então, ele quer manter, porque qualquer mudança significa que ele tem que rever muita coisa. Por isso que rever, parar para pensar, você evolui, você cresce, porque você vai minimizando essa coisa do pride, sabe? Do orgulho, do ego. E ele não te deixa ver porque ele não quer que você mude. Então, ele não te deixa você perceber os seus defeitos com muita clareza. Ele cria um fingimento, ele cria uma saída de emergência, sabe? Ele faz de conta. E aí você vai levando a vida. Você entende? Para ele manter do mesmo jeitinho, para te manter na caixinha. E isso dá uma live sensacional sobre isso. Tem 500 directs aparecendo aqui no meu WhatsApp. Todo mundo querendo que quando termina, que a gente tem que encerrar. Na hora que encerrar, eu estou entendendo que as pessoas estão pedindo. A gente vai encerrar e aí eu vou te chamar de novo. Já vou te avisar. Ok. Uai, tem um monte, está todo mundo falando, não encerra. Eu falei, gente, ainda tem mais alguns minutos. Mas quando for a hora, eu vou desligar e te chamo de novo. Mas aí continua, Tchau, porque a gente ainda tem muito assunto, ó. Nossa, não acabou nada. Tem que falar sobre o seu programa de conversando com a Tiziana Brau, tem um monte de coisa, mas aí continua do ego, entendi. Por que isso acontece? Que quando a gente vai crescendo, a gente vai criando crenças sobre o mundo. A criança vai interpretando o mundo e criando verdades, que são interpretações infantis, não significa que sejam verdades. Essas verdades, essas crenças que a criança ela vai formando a personalidade dela, o jeito como ela lida com o mundo. E são coisas cristalizadas, porque isso mantém a estrutura. Porque o ego, ele não quer perder controle. O ego tem a ver com controle. Entende? E mudança significa você abrir mão de controles. Por isso que ele odeia. Porque ele quer estar tudo sob o controle dele. Né? E aí começam as máscaras, né? Aí começam as situações que a gente vai criando para manter tudo sob o nosso controle. Porque senão me ameaça, minha estrutura é ameaçada. Entende? Perfeitamente. Aqui eu uma pessoa controladora, eu estou entendendo tudo. Outra coisa, assim, que essa ansiedade, que essa pandemia trouxe, né? Por que a crise de ansiedade aumentou muito? Porque as pessoas entenderam que elas não têm controle. Coisas podem acontecer assim, né? E ninguém tem controle de nada. E isso mexeu demais. Janderson, meu querido, um beijo. Isso mexeu demais com principalmente quem tem personalidade controladora, Kika. Isso é uma questão, sabe? Porque você se deparou com uma coisa tipo assim, gente, né? Eu posso morrer, quem eu amo pode morrer. O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com a economia, né? Com as minhas finanças, com a minha vida? Virou todo mundo de cabeça para baixo. Né? Virou todo mundo de cabeça para baixo, virou uma loucura. E a gente não tem controle de nada, nem do mundo, nem da nossa vida, nem de nada. Não, não tem. Não tem. E é dificílimo entender isso. Dificílimo. E o ego tem a ver com isso. O ego, ele quer sempre esse controle. Por isso que ele não quer mudar. Ô, Tchó, vamos falar de meditação. Nós temos tempo? 5 minutos. Ok. Conhecendo o Deepak, trabalhando com o Deepak Chopra, me ajudou muito a aprofundar nessa questão. A meditação, gente, as pessoas não conseguem meditar porque elas acham que meditar é parar de pensar. Não existe isso.
Ninguém para de pensar. Enquanto a gente a natureza da mente é o movimento, entende? Esse movimento faz parte do existir. Então as pessoas começam a meditar, elas não conseguem parar de pensar, eu não vou dar conta desse negócio. Não tenho paciência para isso e tal. E meditar, no básico, significa estar presente no momento presente. Então, se eu pego a respiração ou um mantra, eu não gosto de música, porque a música me faz viajar, tá? Eu gosto de coisas que trazem para aqui e agora. Então, eu começo a fazer um mantra. Seja o que Om, ou Amém, ou uma oração, seja o que for. Ok? E aí, a minha mente vai viajar. Pensar né, amanhã, eu trago... Nós vamos fazer o seguinte, todo mundo tá vendo a gente. Eu vou interromper a live, porque ela vai acabar agora, e aí eu não consigo salvar, e todo mundo quer que salve, então eu vou interromper, vou salvar, e daqui a 2 minutos eu volto para o Instagram, porque é muito assunto, tem um monte de pergunta aqui para você, tem um monte de coisa, contatos, e tem várias coisas aqui para a gente discutir. Então eu vou salvar e te chamo agora de novo. Pode ser? Perfeito. Então, 1 segundo. Ok. Espera aí.